Olá, bom dia, tudo bom? Eu vim aqui contar para vocês um breve testemunho da minha vida. Há uns 2 anos e meio, mais ou menos, eu fui diagnosticada com câncer no colo do útero, né? E aí começou já aquela, aquela coisa, né? Aquela preocupação. E aqui em casa todos nós somos evangélicos, né? Então nós começamos a entregar ao Senhor amigos, parentes que também servem a Deus. Eles começaram também a campanha de oração. E quando eu fiquei sabendo, aquele impacto, né, de quando a gente recebe uma notícia desse nível, a gente fica assim. Né? Eu fiquei assim paralisada, não tinha muita reação, né? Aí meu esposo começou a correr atrás, a gente marcou no DF consultas, aqui no Goiás também, para quem não sabe, eu moro aqui no Jardingá. E nessa luta toda, a gente conseguiu umas consultas no hospital do Gama. Aí a médica do Gama passou mais exames, tudo. Aí a gente foi encaminhado para o hospital de base. Mas eu fazia exames preventivos todo ano. Acho que faltou um ano só antes que eu não tinha feito. E eu sempre sentia muitas dores no quadril, sentia dores antes de ficar menstruada, depois, aí também começou a entrar na menopausa. Então ficava assim bem complicada a situação, né? Quem é mulher vai entender. Aí comecei a fazer os exames, fiz o preventivo, aí deu alteração. Aí com essa alteração já passou para me fazer outros exames, aí eu fui fazendo uns exames assim ruim, né, de fazer, mas a gente tem que fazer. Aí eu fui num postinho aqui do Goiás, né? Aí me encaminharam para Lusiânia. Aí o médico de Lusiânia queria que eu já fosse encaminhada já para Goiânia, porque ele queria que eu fizesse radioterapia, né? Me encaminhou para lá. Só que aqui no DF também eu já estava na fila de espera. Aí no hospital de base. Aí me chamaram, eu fui lá, fiz a consulta, a médica falou: não, a gente vai fazer a cirurgia. Faz aqui mais esses exames aqui, que a gente vai fazer sua cirurgia. Dando tudo certo, vai fazer sua cirurgia. Aí, mais rápido possível, a gente foi atrás de fazer todos os exames, que se a gente fosse esperar pela rede pública, né, ia demorar bastante. E esse tipo de situação, quanto mais a gente demora para descobrir, quanto mais a gente demora para tratar, pior. Aí a gente pegou, fomos atrás, né? Fizemos todos os exames, pessoas me ajudando em oração, pessoas como meu irmão pagou o exame para mim, as pessoas me ajudando, a minha família. E pegamos e levamos para o hospital de base. Aí lá, a médica olhou os exames e falou: olha, você, possivelmente você pode, depois da cirurgia, ter que usar a bolsinha de coloscopia, tá? E às vezes dá algum problema, né? Porque toda cirurgia tem seu risco. Então, pode acontecer, dar problema na bexiga, porque mexe nos órgãos, né? Problema no intestino, mas a gente foi na fé. E correndo atrás, viemos aqui no Goiás para ver se eles agilizavam. Aí entrei na fila também para poder ir para Goiânia, para poder se consultar com os médicos de lá, os oncologistas. E entreguei na mão do Senhor. Com menos de 3 meses que estava lá no hospital de base, já me chamaram para fazer a cirurgia. Aí eu fiz a cirurgia, né? Uma cirurgia bem complexa, bem complicada. Foi 7 horas de cirurgia, né? Eles abriram como se fosse uma cesárea, né? Só que um pouco assim maior. Daquele ossinho que a gente tem aqui, abaixo assim da barriga, do quadril, de um lado para o outro. Então foi bem invasivo, né? Aí eu tive que usar um dreno. Depois da cirurgia, fiquei usando um dreno. E como é que é o nome? Para fazer xixi, né? A sonda. Tive que ficar usando a sonda. E nisso, bem debilitada. Fiquei mal no hospital. Deus usou 2 missionárias para ficarem comigo lá no hospital,
coisa assim de Deus. Deus usou elas para cuidar de mim de uma forma tão amorosa e carinhosa, né? Essas duas missionárias que estão no meu coração, que também eu oro pela vida delas, que todos nós temos nossos problemas, nossas dificuldades. E, para honra e glória do Senhor, passei quase um mês ainda internada, né? Foi bem complicado. O médico veio e falou assim para mim: olha, sua cirurgia foi um milagre. Foi um milagre. Eu não precisei usar bolsa de coloscopia, né? E realmente, irmãos, foi um milagre. Foi um milagre porque fui curada, né? Ele falou assim: você foi curada. E isso, assim, no coração da gente fica assim, apreensivo, né? Porque durante a cirurgia, quando eu fui para a cirurgia, eu sentia que eu não ia voltar mais, né? Que eu só ia e não ia voltar. Eu fui chorando, entregando minha vida ao Senhor. E, e quando eu estava lá na mesa de cirurgia, né? Eu tive uma visão que eu estava em um corredor. Eu estava num corredor e nesse corredor eu estava chorando. Aí vi um homem. Eu sabia que era um homem. Uma roupa assim de cor de ouro, tipo lantejoula, assim, lantejoula cor de ouro. Eu não vi o rosto dele, eu via só assim, mais ou menos assim, dos peitos assim para baixo. Ele era muito alto, vestido nessa roupa. E ele botava a mão no meu ombro e dizia assim: você vai voltar. E nisso eu acordei. Eu acordei com os médicos, os enfermeiros me chamando. Aí, nesse decorrer desses 30 dias que eu passei no hospital, os médicos vindo e falando assim: olha, foi um milagre, você é um milagre, sua cirurgia foi uma das mais complicadas que eu peguei aqui. Em 22 anos que eu trabalho aqui no hospital de base. E você é um milagre, você é um milagre. Porque além do câncer, né, no colo do útero, ainda tinha a tal da endometriose. A endometriose estava colando os meus órgãos, né? Então, foi uma coisa que mexeu no meu intestino, mexeu na minha bexiga, né? Então, aí depois continuei usando sonda para poder urinar. Aí depois que passou os 30 dias, voltei lá, aí tirou a sonda. Ainda fiquei sem fazer xixi. Não conseguia fazer xixi. Aí tive que ficar usando sonda de alívio. Mas antes disso, quando eles tiraram a sonda, deu um problema, rompeu, fez uma fístulazinha no canal que tem do rim para a bexiga. E fiquei vazando xixi pelo ânus, né? Saía muito, era direto, não parava. Aí eu voltei lá no hospital de base, eles pegaram e colocaram a sonda novamente. Aí eu passei mais 30 dias usando a sonda, porque até a fístulazinha, ver se a fístula fechava. Aí depois tirou a sonda e fiquei normal, né? Aí eu passei mais uns 2, 3 meses normal. Aí depois abriu a fístula de novo, aí comecei a fazer xixi pela vagina, né? E foi uns dias muito difíceis. Aí voltei de novo para o hospital. Aí fiquei internada lá, esperando eles decidirem o que ia fazer comigo. Isso usando a sonda, né? E nesse intervalo todo, usando a sonda de alívio. Aí depois, quando eu fui para o hospital com esse problema, fiquei usando a sonda de novo, né? A sonda fixa. Aí fiquei lá quase um mês esperando eles decidirem fazer uma cirurgia em mim de novo, né? Aí vi um médico e falava assim para mim: olha, não vai fazer sua cirurgia, mas corre o risco de você perder um rim, corre o risco de não dar certo. E ele só vinha assim falando assim coisas difíceis, né? E assim eu só chorava. E no dia que ele falou isso para mim, eu comecei a chorar. Aí Deus mandou lá no hospital uma pastora muito querida, muito amada, para me visitar, bem nesse momento, né? Que eu estava bem debilitada. E Deus enviou ela e orou por mim, orou pelas outras também que estavam lá, porque, gente, é terrível esse negócio, viu? É terrível. Só quem passa mesmo é que sabe. Só Deus mesmo para ajudar e enviar pessoas abençoadas
para poder estar no nosso lado, viu? E muitas pessoas que a gente pensa que são próximas, que são amigas, não sei o quê, nessa hora nos abandonam, deixa a gente lá. Mal quer saber por mensagem, por telefone, como é que você tá. Aí Deus envia pessoas ungidas, abençoadas por Ele, para fazer essa obra, irmãos. Quando você sentir no seu coração de ir fazer a obra do Senhor, vá. Vá, porque tem muitas almas necessitadas mesmo, viu? De uma oração, de um abraço. Simplesmente um abraço. Você chegar e abraçar uma pessoa que está numa situação dessa, irmãos, é muito bom. Que a pessoa se sente sozinha, mesmo muitas das vezes tendo pessoas do seu lado. No meu caso, eu tinha o meu esposo, o Robério, do meu lado o tempo todo. Não saía do meu lado, ele vinha em casa, via os meninos, dava uma olhada aqui em casa, comprava alguma coisa que estava faltando e voltava de novo para o hospital. A minha família e meus irmãos mesmo me apoiaram, graças a Deus. Dou glória a Deus pela vida deles. E fiz essa cirurgia, mais uma cirurgia. O médico falou que bem possível ia abrir, sendo abaixo da barriga, assim, até em cima, até no estômago. Ele falou, olha, é bem possível, a gente tem que fazer essa cirurgia, abrir bastante. E eu fui, entreguei minha vida ao Senhor, novamente, como sempre, todo dia, toda hora a gente tem que entregar. E fui, né? Fiz a cirurgia. Foi uma cirurgia bem demorada, que eles falaram que ia ser uma cirurgia de 3 horas, já foi mais 7 horas de novo. Bem complicada. Saí de novo de lá com um dreno, a bexiga sem querer funcionar. E isso, desde a primeira cirurgia, meu intestino não funciona direito. Até hoje não funciona direito. Para mim, o banheiro é bastante complicado. Às vezes eu vou 10 vezes por dia, até mais no banheiro. Sabe, assim, sentindo as dores e o intestino tipo ressecado, né? E passei por essa segunda cirurgia, tive que usar dreno de novo, fiquei lá mais uns dias. Acho que eu passei mais ou menos um mês ou mais lá no hospital de base, nessa segunda vez também que eu fiquei internada. Foi, assim, bem complicado, mas para honra e glória do Senhor. Eu fiz biópsia, já estou fazendo, sempre estou fazendo acompanhamento e fazendo a ressonância, os médicos me acompanhando, a médica maravilhosa que Deus colocou na minha vida, que cuidou de mim, que quando os médicos lá no hospital de base, na segunda vez, eles queriam me mandar para casa, né, mesmo fazendo xixi assim, eles queriam me mandar e ela falou, não, você não vai para casa, você só vai sair daqui depois que você resolver esse problema. Então, eu dou glória a Deus também pela vida dela, pessoas abençoadas que Deus colocou na minha vida, irmãos. Então, eu agradeço a Deus pela família que eu tenho e por missionários, pastora, pessoas abençoadas, médicos que Deus colocou na minha vida, que me ajudou e está me ajudando nesse processo, né? Porque eu fiz os exames, deu que não tem mais o câncer, né? Dou glória, glória, glória a Deus por isso. Toda honra e toda glória seja dada a Deus, porque Ele é bom. Ele tem me sustentado, né? Tem sustentado a minha família. Então, eu agradeço muito a Deus por hoje estar aqui. Voltei a trabalhar com o meu crochê, vendendo meus barbantes, né? Estou aos poucos voltando à ativa, porque eu ainda preciso usar sonda de alívio para poder urinar, né? Porque é perigoso passar muito tempo sem urinar, a bexiga encher e romper de novo. Mas para honra e glória do Senhor eu estou bem, né? Estou vencendo e tem que ser uma coisa assim, tem que tratar direto. E uma coisa também que eu falo para vocês, viu, mulheres? Se cuidem, façam seus exames. Apareceu qualquer coisa diferente, procura um profissional, porque nos postinhos a gente vai, quem colhe o preventivo é a enfermeira. E quem olha o exame é um clínico geral. Aparecer qualquer coisa diferente, procura um ginecologista, tá? Procura, não deixa, não fica adiando não. Você está sentindo algo diferente, algum desconforto, alguma dor, procura. A endometriose também é muito perigosa,
viu? É muito perigosa. Ela faz os seus órgãos grudar um no outro, ficar parecido chiclete. Então se cuida, viu, mulherada? Se cuida, porque Deus é bom, Ele é maravilhoso em todo o tempo, tá? Tô com 2 parentes na minha família também que estão com problema com câncer. Um é um primo querido, ele tá com câncer, já fez cirurgia, agora tá fazendo as quimioterapia. Nossa, é muito pesado. A família sofre muito também. Tem uma tia também que agora também descobriu, já tem uns 7 meses que ela descobriu, já tá começando a fazer quimioterapia. Se cuida, povo. Essa é uma doença que vai matando em silencioso, assim, quando você vê, já tá uma coisa feia, né? Então, a gente descobrir no começo é muito bom. O meu ainda estava no começo, né? Mas mesmo assim já estava um pouco mais complicado. Se tivesse esperado, não tivesse ido atrás das consultas, dos exames, né? Eu estaria hoje, eu não sei nem se eu estaria aqui, né? Estaria aonde que eu estaria. Mas como Deus é bom, maravilhoso, estou aqui para contar para vocês que o Senhor Jesus, Ele é bom, me curou, me curou. Não tenho mais o câncer. Em nome de Jesus, ele não vai voltar. Para quem estava pensando que ia para uma mesa de cirurgia e que não ia voltar mais, voltei. Estou aqui para dizer para vocês que Deus é bom. Deus é bom em todo o tempo. Se você precisa de uma ajuda, pede para Ele. Pede para Ele que na hora da nossa angústia, na hora da nossa dor, quem pode nos socorrer é o Senhor Jesus, viu? É o que eu deixo aqui para vocês, esse breve testemunho, que meu Deus é bom, Ele é maravilhoso em todo o tempo. Então faça a obra do Senhor, vá para a igreja, dobre o seu joelho, agradeça a Deus pelo ar que você respira, agradeça a Deus por você enxergar, por você caminhar. Agradeça a Deus por você ter os seus órgãos funcionando. Muitas das vezes nós não damos valor, né? E quando é tirado de nós algo, nós sentimos falta. Pois antes que você sinta falta, agradeça ao Senhor. Diga que Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Tá bom? Esse é o meu breve testemunho. Então, um beijo, um abraço para vocês.